Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Bom, vamos abrir a Bíblia agora, meus irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. E esta é a terceira mensagem sobre o tema a escolha entre a vida e a morte. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Então acompanhe a leitura do texto bíblico. O Senhor diz através de Moisés: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos faça compreender essa palavra. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E aqui estamos nós outra vez, Senhor, nesse santuário, nesse santo templo, nesse lugar tão especial, onde nós temos ouvidos a tua voz, onde o Senhor tem nos ensinado as coisas profundas de Deus, onde a tua palavra tem sido o alimento da nossa alma, onde nós temos aprendido a viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, onde nós temos aprendido a servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, e queremos aprender mais ainda nessa noite. Então fala ao nosso espírito,
Ensina-nos, Senhor, os teus decretos, os teus estatutos. Ensina-nos a tua santa vontade. Fala através do teu pastor, do teu servo. Usa-me como instrumento teu. Capacita-me, inspira-me, para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de ti, Santo Deus. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs, Igreja Santa de Jesus Cristo, eu disse hoje pela manhã, no culto das 9 horas, que a grande maioria do povo de Deus, ou daqueles que se dizem de Deus, quando lê esse texto aqui, eles imaginam que Deus está propondo, a igreja está propondo a gente, ou a vida eterna, ou a morte eterna. E eu disse aqui que não é isso, porque a vida eterna não é uma coisa que Deus oferece, e o homem decide se quer ou se não quer. Vida eterna é um decreto de Deus. Deus decretou que o seu povo viveria eternamente. O pecado de Adão nos matou, mas Deus soberanamente veio e nos deu vida outra vez. Não, o que Deus está propondo aqui, Deus está falando com o povo de Israel, o povo se aproxima da terra prometida, e Deus fala através de Moisés e diz: olha, eu quero fazer uma proposta a vocês, eu ponho diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, vocês vão escolher o que é que vocês querem. Se vocês guardarem o mandamento que eu hoje te ordeno, se vocês amarem o Senhor, se vocês andarem nos caminhos de Deus, se vocês observarem os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão, vocês serão abençoados, vocês verão os sonhos de vocês se tornando realidade. Deus vai dar a vocês a posse da terra que Ele prometeu. Porém, se o coração de vocês se desviar, se vocês não quiserem dar ouvidos a Deus, se vocês forem seduzidos por coisas que Deus abomina, se vocês tomarem decisões que sejam contrárias a Deus, se vocês se inclinarem a outros deuses, então Deus está dizendo que com certeza vocês morrerão. Está aqui, ó. Certamente vocês perecerão, vocês vão morrer. Vocês não permanecerão longo tempo nessa terra que vocês vão passando o Jordão para possuir. Então Deus está falando aqui, irmãos, de morte, mas não é morte eterna, não é apenas morte física, é morte física, mas é muito mais do que isso, porque muitas das vezes a pessoa está viva, fisicamente falando, mas ela está morta espiritualmente, ela está morta psicologicamente, ela está morta financeiramente. Quantas vezes você diz: puxa vida, esse aí já morreu, só esqueceu de deitar, porque a pessoa não tem mais vida, ela está com a vida completamente destruída. A vida é uma verdadeira morte para ela. Então, por isso que eu disse aqui, que são as escolhas, e esse texto prova isso, que irão determinar a nossa qualidade de vida. São as escolhas que nós fazemos que vão determinar o nosso relacionamento. São as escolhas que nós fazemos que vão determinar se nós vamos ter sucesso ou se vamos ter fracasso. Que irão determinar se nós viveremos em paz ou se viveremos em guerra. São as escolhas que nós fazemos. Por isso que é muito importante que nós saibamos tomar decisões acertadas. Deus nos dá esse direito. Uma vez que Ele nos salva, uma vez que Ele nos dá vida, uma vez que Ele nos dá o Espírito dEle, Ele diz: agora tudo bem, você está salvo, salvo uma vez, salvo para sempre, filho uma vez, filho para sempre, mas a qualidade de vida, o tipo de vida que nós vamos viver nesse mundo, vai depender das nossas escolhas. Eu mostrei na quarta-feira passada o exemplo de Abraão e quem? Abraão e Ló. Um escolheu certo, outro escolheu errado. E as consequências foram claras na vida dos dois. Eu mostrei hoje de manhã o exemplo de Moisés, nós vimos aqui, mas eu quero agora apresentar um outro exemplo para vocês. Exemplos bíblicos. Gênesis capítulo 29. Gênesis 29.
versículo 16 e 17. Vamos falar de Raquel e Lia, duas irmãs. E vem Jacó e se vê diante das duas. Vamos ler o texto aqui. Versículo 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Preste atenção aqui. Quer dizer que Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia. Raquel, a Bíblia diz que era uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher que tinha um porte exuberante, uma mulher sedutora, uma mulher cativante. Ao passo que a irmã dela, Lia, não era tão bonita. Era uma mulher simples, normal, aparência normal. E para complicar ainda a situação de Lia, ela era portadora de uma doença crônica que havia atingido seus olhos, suas vistas. O texto diz aqui que ela tinha os olhos embaçados, quer dizer que ela não enxergava bem, tinha uma deficiência na visão. E claro, evidente que isso aí devia trazer muitas consequências para essa mulher aqui. Eu pergunto para você, adivinhe por quem Jacó se apaixonou? Por Lia ou por Raquel? Por Raquel. Quer dizer que ele se apaixona pela aparência, ele se apaixona pela beleza física, ele se apaixona pela sensualidade de Raquel. Mas veja, por favor, o que aconteceu. Leia o versículo 18 em diante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, se viu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, ele viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E Labão respondeu: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desde então. Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou a servindo a Labão por outro 7 anos. Preste atenção agora. Isso é coisa da cultura judaica, viu? Não se preocupe por que era assim, por que podia. Isso é coisa lá da cultura deles. Bom, mas a verdade é que agora as duas caminham junto com Jacó. Raquel e Lia. Raquel linda, maravilhosa, sedutora, exuberante, mas uma mulher estéril. Lia, sem muita beleza, sem um porte físico que chamasse atenção, doente, os olhos embaçados, deficiência na visão, mas uma mulher frutífera, totalmente frutífera. Então, à medida que os anos vão passando, Jacó começa a identificar que houve uma inversão de valores, e ele vai começar a perceber que a sua escolha, baseada na beleza física, baseada no porte, baseada na aparência, não satisfazia a sua alma, não satisfazia a sua necessidade, porque na verdade, irmãos, Jacó precisava, era de descendência, ele precisava de filhos, e esta beleza exuberante aqui de Raquel não ia suprir a sua necessidade. Às vezes um homem, uma mulher, diz assim: o que eu mais preciso na vida é ter uma família, o que eu mais preciso é ter paz,
Aí você sonha, né? Eu quero uma família que seja harmoniosa, um casamento maravilhoso, que haja harmonia, que haja amor, eu quero ter filhos saudáveis, eu quero tudo isso. E faz uma escolha errada, e lá na frente, nada do que você imaginava que fosse ter acontece. Não tem uma família saudável, é briga para cá, é briga para lá, é desarmonia, casamento em crise, e muitas das vezes chegam às barras de um tribunal e executam um divórcio. Não é assim que acontece às vezes? Então, no versículo 31, acompanha aí, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Olha que coisa interessante. O primeiro filho nasce com Lia, o segundo filho nasce com Lia, o terceiro filho de Jacó nasce com Lia, o quarto nasce com Lia. Raquel fica completamente desesperada. Ela vai a Jacó e ela demonstra todo o seu desespero. Leia no capítulo 30, versículo 1, está na sequência. Ela diz assim, o texto diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me filho, eu tenho que dar filhos a você, eu tenho que poder satisfazer a tua necessidade, senão eu prefiro morrer, senão eu me mato, senão eu acabo com minha vida. Quer dizer que agora Raquel se conscientiza que a sua beleza, a sua imagem, o seu porte de elegância, a sua aparência extraordinária não é suficiente para fazer dela uma mulher feliz. Agora ela chega a essa conclusão: de que adianta tanta beleza, de que adianta um porte sedutor, de que adianta uma mulher que chamava atenção, se ela não podia tornar o seu marido feliz? Ela agora se conscientiza, ela chega a esta conclusão que não tinha como fazer Jacó feliz. Por isso que ela diz: dá-me filhos ou morrerei. Quer dizer que agora ela começa a ver que o mais importante é ser frutífera, e não bela, não maravilhosa como ela era. Claro, se for possível unir as duas coisas, maravilha, não tem problema nenhum. Mas, no entanto, meus irmãos, a grande tragédia da vida é que milhares e milhares de pessoas vão se tornando estéreis por causa da beleza. Raquel aqui simboliza a vida de aparência, a vida sem conteúdo, a vida que as pessoas levam nesse mundo sem essência, sem espiritualidade, vida que não frutifica. Mas essa irmã dela, Lia, simboliza uma vida de conteúdo, uma vida de valores nobres, uma vida de essência, uma vida de valores espirituais, sabe, que estão ali à mostra e que frutifica. Então, Raquel caminha para a morte e morreu. Lá na frente ela clama tanto que Deus concede a ela o direito de engravidar. Ela engravida, nasce o primeiro filho e ela morre do parto. Na hora que o filho nasce, ela morre, ela perde a vida. Então, o que eu quero transmitir para você é que nós vivemos hoje numa época onde há um verdadeiro desespero na busca pela beleza exterior, na busca pela aparência, na busca pela beleza física. Hoje está estabelecida na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, a ditadura da beleza. Você já percebeu isso? A ditadura da beleza. Nós vemos aí moças novas morrendo com anorexia nervosa. Você já viu isso na televisão? A pessoa chega a morrer para poder tentar ficar dentro dos padrões que a sociedade determina. Uma verdadeira agonia.
E a indústria milionária da beleza, a indústria milionária da aparência, cada dia mais rica, cada dia mais forte, cada dia mais poderosa. E o pior é que tudo isso é feito em detrimento da essência. As pessoas perderam o tino. As pessoas dão valor à aparência exterior, mas não se preocupam nada com a sua aparência interior. Gastam rios de dinheiro para se apresentar com a boa... Até os homens estão assim hoje, né? Eu tenho acompanhado na televisão e eu vejo jogador de futebol, artista, e diz assim, não, eu tenho a minha nécessaire. Nécessaire é aquela bolsinha aqui, né? Para botar... E o cara tem lá creme para rosto, creme para olho, creme para nariz, creme para boca, creme para o queixo, sabe? Diz, não, eu fico 40 minutos diante do espelho me ajeitando, me aprontando. As mulheres gastam rios de dinheiro. A indústria dos cosméticos fatura bilhões de dólares no mundo. Todo mundo correndo em busca de uma boa aparência, em busca de uma beleza física. Ninguém correndo em busca de uma beleza espiritual. Não é isso que acontece hoje no mundo ou não é? Só que logo, logo, irmãos, as pessoas começam a perceber, elas começam a descobrir que a aparência exterior é uma coisa boa, é uma coisa agradável, sim, mas isso não satisfaz a vida, isso não preenche o vazio que o homem sem Deus carrega dentro dele. E o resultado é que as pessoas vão morrendo interiormente, as pessoas vão ficando desprovidas de vida. Então, cuidado com as escolhas que você faz nessa área. Invista mais na tua beleza interior do que na tua beleza exterior. Cuidado, jovens da igreja, moças e rapazes da igreja, na hora de você fazer a escolha, quem você vai namorar? Qual é o rapaz que você vai namorar? Qual é a moça que você vai namorar? Como é que você vai escolher isto? Vai fazer como esse homem aqui? Como Jacó? Que olhou e disse, sou moça linda. Ah, violão de 6 cordas. Oh, coisa maravilhosa. Uma mulher dessa é um paraíso, né? Ele disse, é essa aí que eu vou, é essa que eu quero. É essa que eu vou ter como minha esposa. É essa que vai me fazer feliz. É essa que vai me levar ao paraíso. Escolheu pela aparência. Não demorou muito, ele descobriu que não levava a paraíso nenhum. Ele descobriu muito que essa mulher bonita, maravilhosa, não preenchia a sua necessidade. Não podia torná-lo um homem feliz. Então não escolha pela aparência. Quantos casais eu conheço que têm os seus casamentos completamente destruídos, porque lá atrás escolheram pela aparência. Não foram por Deus, não foram pelas regras de Deus, não escolheram firmados nos padrões divinos, não olhou se o rapaz era espiritual, se o rapaz tinha frutos espirituais, se ele tinha uma essência dentro dele, se ele tinha valores elevados, não, olhou para a aparência do rapaz. Às vezes, amigos, irmãos da igreja, parentes, chegaram e disseram, olha, veja bem com quem você está namorando, veja bem a escolha que você está fazendo. De repente você vai a um casamento com esse rapaz não é espiritual, esse rapaz não quer saber de Deus, esse rapaz não quer saber dos valores nobres de Deus, e você está namorando com ele. Mas a mocinha se apaixonou pela aparência do rapaz. Não, mas ele é um gato. Não, mas ele é lindo. Olha, ele é maravilhoso. Ele faz academia no Meireles. É Meireles ali onde você trabalha, Éricles? Ele faz academia lá no Meireles. Ele faz Cooper na praia de Iracema. Tem um porte maravilhoso. É com esse que eu vou. Vai para onde? O problema é vai para onde? É com esse que eu vou. Para onde? Para alegria ou para dor? Para a felicidade ou para a infelicidade? Para uma vida de paz ou para uma vida de guerra? Para uma vida doce ou para uma vida de amarguras? As escolhas. Viu? Você também, rapaz. Olha para a moça
vê uma beleza no rosto, vê um porte físico que te agrada, que te chama a atenção, não repara se tem essência, não repara se aquela moça apresenta valores espirituais, e vai e escolhe pela aparência. Chega lá na frente, você pode ter a tua vida toda ela destruída, por causa de uma escolha errada, por causa de uma escolha mal feita, por causa de uma escolha totalmente fora dos padrões divinos, dos padrões de Deus. Amém? Amém? Apesar que hoje as pessoas parecem que não levam muito em conta isso, né? É cada coisa que a gente vê. Um dia o rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim falar com o senhor aqui, e a moça do lado. Se a gente podia combinar com o senhor, para o senhor fazer o nosso casamento. O senhor pode? Eu digo, claro. Claro que eu posso fazer casamento. Vocês vão se casar? Vamos. Quando? Nós estamos querendo casar daqui a uns 40 dias. Eu digo, vocês namoram, são noivos há quanto tempo? Não, eu conheci ela semana passada. Gente, conheceu semana passada, e você veio falar comigo para eu fazer o casamento? Vai casar na macumba, rapaz. Aqui não. Você está brincando com a verdade? Você está brincando com a realidade da vida? Onde você aprendeu isso na Bíblia? Que história é essa? Às vezes uma escolha por conveniência, às vezes está solitário, às vezes tem problemas em casa, na família, está doido para sair daquele ambiente familiar. Não, eu quero sair, eu quero ter minha casa. Às vezes um pai que bebe, uma mãe histérica, problemas dentro de uma casa de conflitos, e a pessoa fica louca para ter o seu cantinho. E aí ela escolhe de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como é que pode um rapaz olhar para uma moça e dizer que quer casar comigo? Hã? Hein? Você quer casar comigo? Com você? Mas nós nunca nem paqueramos, nunca demos nem uma olhada um para o outro, nem uma piscadinha. E você já pergunta se eu quero casar comigo, com você? Acontece isso. Eu pergunto, que escolhas você tem feito, hein, na tua vida? Como é que tem sido as tuas escolhas? Porque é você que escolhe. Você escolheu estar aqui essa noite. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Você escolheu que você almoçou. Você escolheu não estar aqui hoje de manhã e não venha depois falar na minha cabeça, não, foi por isso. Não. Você não veio de manhã porque você escolheu não vir. A escolha foi sua. Não vem criar desculpa, não vem apresentar álibi. Deus não quer saber de álibi. Deus quer saber de obediência. Então é você que escolheu. Você não veio de manhã porque você não quis vir. Porque se você quisesse, você teria vindo. Nada impediria você de vir. A escolha é sua. A escolha é minha. Amém? Eu quero mostrar um outro exemplo. Abra, por favor, em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 20. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17 não, capítulo 18, desculpe. Capítulo 18. Então vou ler. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas de Baal e dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Segura um pouco aí. Nós já conhecemos muito bem essa história aqui. Elias, o grande profeta de Israel, está no Monte Carmelo. Ali estão 450 profetas de Baal, que eram mantidos pelo rei, que eram mantidos pelo governo,
estavam na folha de pagamento, viu, do governo, do Estado. E você vê que essa coisa aí já vem desde essa época aqui. Não é coisa moderna, não é coisa de hoje, não. Jezabel, essa mulher perversa, ela mantinha, ela alimentava esses 450 de Baal, para que eles profetizassem coisas boas para ela. Claro, sem dúvida nenhuma, que à medida que o dinheiro entrava por um bolso, profecias maravilhosas saíam do outro lado. Era assim que a coisa funcionava aqui. Nós tivemos aqui na igreja uma senhora, passou pouco tempo com a gente, porque não era para ficar com a gente. Aqui nessa igreja só fica quem é eleito de Deus. Só fica quem tem o nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Se não tiver, não fica mesmo, vai ter que ir embora, mais cedo ou mais tarde. E ela me contou que aqui em Fortaleza tem um lugar chamado Vale dos Profetas. É isso? Vale dos Profetas, né? Monte dos Profetas, sei lá, uma porcaria dessa aí qualquer. E ela disse para mim assim, ela disse, pastor, é uma coisa impressionante. Se o senhor vê o número de pessoas que vai para lá, para ouvir as profetisas, para ouvir os profetas, olha, é uma multidão, falou dessas coisas, as multidões correm, né? E ela disse, vai muita gente de alta condição, vai muita gente da alta sociedade, empresários, grandes comerciantes, políticos, vão lá. E ela disse, pastor, quando era uma pessoa simples, as profecias, quebravam nas costas da pessoa. Você está usando uma calça de marca, uma etiqueta, isso é do diabo, o Senhor está te repreendendo. Aí a pessoa levantava, pegava a tesoura e cortava a etiqueta da roupa de marca. Quando chegava uma pessoa rica, quando chegava uma autoridade, aí disse que a mulher lá que chefia esse negócio aí, chamava elas, olha, vejam lá o que é que vocês vão profetizar para ele, hein? Profetize coisas boas. Fale coisas que encham ele de alegria, que ele saia daqui feliz da vida e deixe um bom dinheiro. Era isso que acontecia aqui, ó. Então, tá Elias, os 450 profetas de Baal, e a palavra do nosso Deus diz que Elias encara esses 450 profetas de Baal, ele encara a nação de Israel, de um lado o povo de Israel, de outro lado os profetas de Baal, e o profeta Elias, com autoridade, com destemor, com coragem, diz, escuta, povo de Israel, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Se Deus é Deus, sigam Deus. Se Baal é Deus, vão com Baal, sigam Baal. Mas não vivam nessa ilusão de um pé lá e outro cá. Quantas pessoas vivem nessa ilusão, irmão Geraldo? Que não se decidem pela verdade. Um dia com Deus, outro dia com Baal. Quantos vivem assim? Um dia assiste um culto numa igreja em graça, no outro dia está numa igreja de lei. Um dia assiste um culto na igreja de graça, no outro dia está misturado com falso profeta, ouvindo palavras mentirosas. É igualzinho aqui, ó. O profeta diz, vocês acham que vocês podem cochear entre dois caminhos? O que é cochear entre dois caminhos, hein? É aquela pessoa manca, né, que cocheia. E ela não tem firmeza numa das pernas, e ela não tem coragem de botar o peso do corpo naquela perna, porque ela sente que não vai aguentar. É isso aqui que ele está dizendo. Ele diz, vocês não se definem. Um dia vocês querem Deus, no outro dia vocês querem o pecado. Um dia vocês querem a graça, no outro dia vocês querem a lei. Um dia vocês querem a verdade, no outro dia vocês querem a mentira. Está aqui, ó. Um dia vocês querem a carne, outro dia vocês querem o Senhor. Quer dizer, vocês não se definem, vocês vivem para lá e para cá, vocês vivem aí cocheando entre dois caminhos. Ora, tomem uma decisão, diz o profeta. Se Deus é Deus de verdade, vamos com Deus. Doa quem doer, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Agora,
Se Baal é que é Deus para vocês, vão com Baal. Ensino a vida de vocês. Baal era conhecido como o suposto Deus da fertilidade, o Deus do sol, uma divindade amonita, paganismo puro, paganismo da pior qualidade, isso aqui, ó. Então, o que o profeta Elias fez aqui, foi como se ele se dissesse nos dias de hoje: se Deus é Deus, sigam-no. Se Iemanjá é que é Deus, vão com Iemanjá. Se Deus é Deus, vão com Deus. Se Oxum, Obaluaê, São Jorge, São Francisco, Padre Cícero é que é Deus, vão com eles. Decidam a vida de vocês. Vocês têm que tomar uma decisão. Agora, se Deus é Deus para vocês, parem de cochear entre dois caminhos. Parem de andar nessa coisa lá e cá. Ou você anda de um lado, ou você anda do outro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. São as escolhas que Deus coloca diante da gente, irmãos. Você tem que escolher. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que Deus manifeste a sua graça na tua vida? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quero, pastor. Quem não quer isso? Mas para Deus fazer isso contigo, é preciso que você se enquadre nisso aqui, ó. Vamos lá, Deuteronômio, volta lá. Deuteronômio 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ele disse: olha, eu proponho, escolham. Vocês querem a vida ou a morte? Vocês querem o bem ou vocês querem o mal? Vocês querem uma vida de sucesso ou vocês querem uma vida de fracasso? Vocês querem uma vida de paz ou vocês querem uma vida de agonia? Vocês querem uma vida doce ou vocês querem uma vida amarga? Escolham, escolham, escolham. E ele diz: se vocês escolherem a vida, se vocês escolherem o bem, basta fazer o seguinte: guardar o mandamento que Deus ordena, basta que você ame o Senhor teu Deus, basta que você ande nos caminhos de Deus, e as nossas escolhas que determinam isso. Quando eu escolho certo, é porque eu estou nos caminhos de Deus. Quando eu escolho errado, já me desviei dos caminhos de Deus. Está aqui. Guarde os seus mandamentos. Quem não guarda mandamento, querido, não pode esperar de Deus nada. Não pode, não guarda mandamento, não leva Deus a sério, é Deus para si mesmo. Você já observou que tem gente que é Deus para si mesmo? Já observou isso? É Deus para si. Ele é Deus para ele mesmo. Ele cria os seus mandamentos. Ele não quer saber do que Deus está falando. Ele diz: não, está na Bíblia, mas eu não faço isso, por isso, por isso, por isso. Tem sempre a desculpa. Tem sempre um jeitinho de tentar se desculpar. Só que Deus não aceita desculpas. E por isso, muitas vezes, acontecem tragédias. Como eu já vi isso acontecer. Gente que estava lá em cima, abençoado, maravilha, tudo correndo bem, chovendo na sua horta, e quando ele menos esperava, veio uma reviravolta e a pessoa perdeu tudo. Tudo. Mas como é que pode? Estava tudo tão bem. Puxa vida, eu nunca imaginei que pudesse cair dessa altura. Eu trabalhei muito para chegar no alto e agora eu estou lá embaixo outra vez. Por quê? Porque não se enquadrou nisso aqui, ó. Brincou com Deus. O problema, irmãos, é que essa disciplina de Deus não vem na hora. Eu já falei aqui outras vezes. Não é você começar a agir errado hoje e daqui uma semana a disciplina vem. Não é assim. Se fosse assim era ótimo. Era maravilhoso. Que aí ficava todo mundo com cuidado. Opa, olha, você viu o que fulano fez? Brincou, começou a transgredir o dia do Senhor. Olha, uma semana depois, levou uma rasteira, um prejuízo, sobreveio uma doença inesperada, perdeu o emprego,
bateu o automóvel. Ai, ninguém mais transgredia o dia do Senhor, porque ninguém queria passar por aquilo. Mas normalmente não é assim. O cara transgride, a pessoa transgride, e às vezes passam-se meses sem acontecer nada. E a pessoa olha, não vai acontecer. O pastor fala, mas não é bem assim como o pastor fala. Não é bem assim como está na Bíblia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, né? E continua fazendo. Às vezes demora, mas a disciplina vem. Não tenha nenhuma dúvida quanto isso aqui. Então Deus disse, ó, se vocês quiserem uma vida abençoada, se vocês quiserem uma vida de paz, se vocês quiserem uma vida bem-sucedida, se vocês querem o casamento de vocês, um casamento abençoado, se vocês querem que haja paz na família, se vocês querem ver os sonhos de vocês se realizando, se enquadre dentro disso aqui. Todas as escolhas que você fizer na vida, faça de acordo com isso aqui. Nunca escolha nada que venha transgredir a vontade soberana de Deus. Se vocês transgredirem, então hoje te declaro, certamente perecerás. Você vai morrer. Não é morte eterna. Não é só morte física. Às vezes é morte psicológica, emocional. Quantas pessoas vivem hoje com depressão mesmo dentro da igreja? Síndrome do pânico. Mesmo dentro da igreja, mas a pessoa está morta sentimentalmente, não tem mais sentimento. Já viu aquela pessoa que diz assim, não, eu me tornei uma pessoa amarga, eu não consigo mais dar carinho, eu não consigo mais receber carinho. Já viu pessoas que são assim? Até com os meus filhos eu não consigo mais. A pessoa dessa está morta, querido. Às vezes é a morte financeira. Passam-se os anos e a pessoa não sai daquele nível de vida. Não consegue trocar o automóvel, não consegue dar estabilidade para a família, não consegue realizar um sonho, sabe? Porque está morto financeiramente. Então, certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuíres. Você não vai permanecer muito tempo não, a terra é boa, a terra é maravilhosa. Você vai experimentar dos frutos, mas não vai ser por muito tempo não. Logo alguma coisa vai acontecer que não vai permitir mais que você desfrute disso aí. Às vezes está desfrutando hoje. Deus está dizendo, olha, do jeito que você está vivendo, não vai continuar muito tempo com essa vida. E quem sabe Deus esteja falando agora com alguém aqui, ou com algumas pessoas aqui. A tua vida está boa, meu irmão? A tua vida está boa, meu pastor, está maravilhosa. Está tudo do jeito que eu gosto. Cada dia que passa eu estou me tornando mais bem sucedido. Os meus negócios estão frutificando. Eu estou conseguindo viver uma vida que eu pedi a Deus. Olha, comprei meu carro, estou pagando a minha casa. Olha, está uma maravilha. Posso usar meu cartão de crédito, posso ir no shopping, fazer o crediário que eu queira, eu tenho condição de pagar, está tudo muito bem. Maravilha. Agora eu pergunto, e está tudo muito bem entre você e Deus? As tuas escolhas estão de acordo com Deus? Não, pastor, eu tenho feito algumas escolhas erradas. Ah, é? Então Deus está dizendo a você que essa vida que você leva hoje, você está considerando boa, não vai ser por muito tempo. Gente, isso dá um calafrio em mim. Eu já experimentei isso. Eu já experimentei isso na minha vida. Mas eu experimentei porque eu não conhecia essa palavra da graça. Eu montei uma empresa, a maior importadora de Recife, de Pernambuco. A loja mais linda. Eu importava as últimas novidades, os últimos lançamentos que havia no mundo.
puxa vida, eu não me dei conta que a Bíblia diz que o pastor não pode se envolver com as coisas desse mundo. E sabe qual foi a desculpa que eu dei para burlar isso aí? Eu dizia, não. Minha mulher dizia, olha, isso vai prejudicar a igreja. Não era graça ainda não. Eu dizia, não, vai prejudicar não, pelo contrário. Eu estou fazendo isso porque essa empresa vai dar muito dinheiro. E com o dinheiro que ela vai dar, nós vamos comprar templos. Olha, as minhas ofertas, os meus dízimos serão maravilhosos. Toda vez que alguém falava alguma coisa, eu dizia isso. Eu largava a igreja na mão de um pastor auxiliar, que não tinha capacidade para estar ali, mas eu deixava, e viajava, ia para a Europa, ia para a América. Às vezes ficava 2 meses. Negócio, contato com fulano, contato com Beltrano, tal. Estava nem aí, não, mas isso vai frutificar. Fiz um cronograma, eu digo, olha, em 5 anos, nós vamos estar em todos os estados do Brasil. O dinheiro entrava a rodo. Muito dinheiro. Chegava no final de um dia, quanto vendeu hoje? 200 mil. Puxa, vendeu 200 mil. Tá bom. Tá razoável. Separa o dízimo aí. De quanto? Dos 200. Ah, não é do lucro, não, eu quero que separe dos 200. Na verdade, eu fazia isso para acalmar a minha consciência. Porque no fundo, o Espírito de Deus me cobrava. Eu sentia essa cobrança de Deus. Às vezes, quando eu ficava à noite num hotel de luxo, 5 estrelas, estava lá eu hospedado, e vinha aquela cobrança. Poxa, foi para isso que Deus te chamou? E a igreja? A igreja está lá. Aí eu tirava aquilo do meu pensamento e dizia, não, mas é por uma causa nobre. Isso vai ser bom para a obra do Senhor. Eu não ouvia ninguém. Não adiantava ninguém me exortar, minha mulher me exortar, meus filhos me exortarem. Eu não dava ouvido, eu achava que eu estava absolutamente certo. Sabe o que aconteceu? Lá na frente, de repente, o barco começou a naufragar. Aquilo que parecia ser um sucesso extraordinário, começou a se tornar um grande fracasso. E ninguém entendia por quê. Ninguém entendia. Como é que pode? Não vinham mais clientes. O gerente do shopping, nós tínhamos uma loja na rua e uma loja no shopping. Um dia ele me chamou e disse, pastor, o que está acontecendo? Eu digo, não sei. Isso não pode. Essa loja era uma das que mais vendia aqui. O que está acontecendo? Os produtos são os mesmos? São. Tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo. E por que não tem movimento? Eu digo, eu não sei. Eu não sei. Na minha ignorância, reunia o pessoal de manhã e dizia, vamos ungir todos os vendedores com óleo. Ungia com óleo. Unge aí a porta da entrada, tem um demônio aí, para ele sair de uma vez. Demônio? Não. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha, ninguém abre. Olha, eu coloquei uma pessoa de família para ser o gerente. E essa pessoa estava roubando violentamente a empresa. Viu? Chegou uma hora que eu tive que fechar as portas. Perdi naquela época mais de 400 mil dólares. Perdi tudo. Aí eu aprendi. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus está dando um alerta para você nessa noite. Deus está dando uma... Eu estou contando um fato que aconteceu na vida financeira. Às vezes isso acontece na vida sentimental. Às vezes é um casamento que se acaba. Às vezes as consequências vêm em cima dos teus filhos. Às vezes é a família toda que sofre por causa de uma pessoa que é empedernida no erro.
que é teimosa, que não se dobra a Deus, que não se rende a Deus. Que escolhas você tem feito? Você tem escolhido a vida ou a morte? Você tem escolhido o bem ou o mal? Que escolha você tem feito? A tua vida será o reflexo dessas escolhas. É você que escolhe, sou eu que escolho. É você que escolhe. Ou se submeter a Deus, ou não submeter a Deus. Você que escolhe. Quantos estiveram aqui hoje de manhã que não estão aqui agora? Foi porque surgiu alguma dificuldade? Não estão aqui porque tem algum obstáculo? Não, porque eles decidiram não estar. Eles decidiram não voltar. Ouviram Deus falar. Deus pode falar 500 milhões de vezes para essa gente, que entra por um ouvido e sai pelo outro. E não consideram que é Deus falando. Ainda diz assim, pastor Carlos também é muito exigente. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Eu não escrevi Bíblia nenhuma. Como que é muito exigente? Quem está falando isso é Deus. Ou não é Deus que fala? A senhora hoje foi no meu gabinete depois do culto da manhã. Ela está há pouco tempo aqui conosco, ela se pastor. Lembra que eu falei com o senhor semana passada? Precisava sentar com o senhor, que eu tenho muitos problemas, muitas questões, que eu precisava entender. Deus falou tudo para mim nessa manhã aqui. Não precisa falar nada com o senhor, já tenho todas as respostas de Deus. A culpa das coisas ruins que estão acontecendo na minha vida é minha. Agora eu entendi que a culpa é minha, foram as minhas escolhas erradas. Que bom, né? Que tem gente que ainda entende que Deus fala, ainda crê que Deus fala, ainda dá ouvidos a esse Deus maravilhoso. E você tem dado ouvidos a Ele? E quem tem ouvidos, meu irmão, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.